Olá, meus irmãos e minhas irmãs, e todos aqueles que estão chegando agora. Que essas palavras, meus irmãos, que essas correntezas de água possam chegar em diversas casas através do Espírito e limpar as casas, as pessoas, a igreja. Esse vídeo, meus irmãos, foi a pedido de muitos irmãos, muitas irmãs verde, que estão chegando agora, que estão agregando ao só corpo, uma só cabeça, um só Pai, um só batismo, uma só comunhão entre o Pai e o Filho, os verdadeiros profetas e os apóstolos. Essa é a lei. E os profetas compadecer dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, meus irmãos. Esta é a verdadeira religião. É ajuntar, é agregar, é colocar as pessoas, a igreja, no celeiro. Pessoas que estão cegas, que estão surdas, que estão leprosas, enfermas, sem entendimento algum. Esta é religião, é religar os membros enfermos ao corpo, ao cabeça, o nosso amado, o nosso irmão, o nosso Messias, o único e verdadeiro pastor. O Pai, ele testifica, meus irmãos, todas as coisas. As duas composições, a lei e os profetas, a parábola das 10 virgens, uma das parábolas mais pedida, meus irmãos, entre os irmãos. Nós, eu, você, todos aqueles que conhecem o caminho, a verdade, a justiça do Pai, nós não sabemos quem são as loucas, quem são as prudentes, pois não podemos acusar as pessoas, pois somente há um acusador, Moisés, meus irmãos. Mas as Escrituras, ela nos deixa uma pista importante. Quando estava chegando a hora, o momento do Messias deixar essa terra, essa mansão dos mortos, e retornar ao Pai à sua direita, ele bradou, ele disse: aquele que tem sede, venha a mim, e beba da água cristalina, da fonte da vida. Quem tem fome, venha e coma, se farta do pão da vida, com abundância. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele mesmo, as Escrituras é ele, rios há de fluir de vós. Em outro lugar, examinai vós as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida. São as Escrituras que testificam de mim. Ele mesmo, o Mestre, o Messias, ele é as Escrituras, meus irmãos. A palavra do Pai, da justiça, da fidelidade, da mansidão. O que acontece, meus irmãos? O Messias, ele disse: se eu falei do mal, dá testemunho do mal. Mas se falei do bem, por que me feres? Por que vocês
batem no meu rosto e feres. Eu ensinei o mal a vocês? Eu ensinei a lei, as leis de Moisés? Eu fiz vocês se circuncidarem? Eu levei fermento em vossas casas? Eu dei testemunho do mal, meus irmãos? Se te feres na face, dê a outra face. Se pedirem para te caminhar 1 milha com uma, vai com a outra, 2 milhas. Os sábios, eles entenderão. Mas se eu falei do bem, se eu ensinei o bem, se eu testifiquei, se eu testemunhei a lei e os profetas, se eu levei o asno aos irmãos, a água da vida, por que faz chacota contra mim? Por que zomba? Por que ira? Por que tem ciúmes? Hein, meus irmãos? Nós estamos dando testemunho, testificando daquilo que foi nos ensinado. O Messias nos capacitou, nos moldou, nos ensinou todas as coisas. E nós temos levado esse pão a diversas casas, diversas pessoas, meus irmãos. Este é um testemunho. Mas, se continua me batendo na face, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Toda árvore, meus irmãos, é conhecida pelos frutos. Entendeu, meus irmãos? A parábola das 10 virgens não tem nada a ver com o sistema religioso, meus irmãos. São as pessoas, são os irmãos que receberam a mensagem. 5 prudentes e 5 loucas. As insensatas no meio do caminho, no meio do percurso, começaram a esvaziar a sua botija, a desfanecer, a perder o azeite, a composição adequada. Lembra que o Messias disse, meus irmãos? Acautelai vós, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações, a mente de vocês, fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, com um laço, meus irmãos, da aves de rapina. No mundo, o mundo és do maligno. Vigiai vós, a todo tempo, orando, falando, testificando em comunhão em espírito, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder. Está em pé na presença do Filho do Homem. Devemos estar atentos, meus irmãos, em espírito, para não cair nesse laço. Esse laço da aves de rapina, meus irmãos. O que acontece, meus irmãos? Todo aquele que é nascido do Pai, gerado através do Espírito, através da palavra, através do Filho, ele não vive na prática do pecado, dando ocasião à carne, às obras da carne, a lascívia, embriaguez, orgia, liturgias,
ira, discussão, facção, ciúmes. Pois aquele que é nascido do Pai, gerado através da palavra, através do Filho, do Espírito da verdade, o Pai guarda e o maligno não lhe toca. O Pai guarda, o Pai te dá um escape e você escapa desses laços em nossa volta, desses pássaros, dessas aves de rapinas que estão nas mesas a fim de laçar as prudentes, as pessoas, os discípulos que seguem e que obedecem o justo sua palavra. Sabemos que nós somos o Pai, porque temos o Espírito que clama Abba, Abba Pai. E o Espírito, meus irmãos, testifica. E sabemos que o mundo é do maligno, porque faz a vontade do maligno, os desejos do maligno. Como guardastes a palavra da minha paciência, o meu descanso, o meu sábado, o ensaio, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar a todos na face da terra. Se nós somos infiéis, ele permanece infiel, porque não pode negar-se a si mesmo, meus irmãos. Não quero que tires do mundo, mas que guarde do laço do maligno. Quais são os laços do maligno, meus irmãos? Quais são as duas composições? 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes conservam o azeite. Aquilo que recebeu está sempre em espírito. Lembra que o Messias disse? O que ligares na terra será ligado no céu, no mesmo espírito, no topo, no entendimento. Mas se não tiver de acordo na terra, se alimentando das coisas da carne, não estará ligado no céu em espírito. O que acontece, meus irmãos? O Pai testifica. Essa é a lei e os profetas. Compadecer dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, ajuntar no celeiro, colocar elas diante dos 2 peixes, para que todos cheguem à plenitude, à presciência do conhecimento, pois nós somos o espelho do justo. Lembra que o apóstolo disse? Seja os meus imitadores, assim como eu fui no justo. Em outro lugar, andai como ele andou. Visto, meus irmãos, que andamos por meio da fé, isto é, crer, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar esse corpo para que o Espírito do Pai habite em nós, deixar a carnalidade, os desejos, a lascívia, a imprudência, os ciúmes, a ira, a divisão, a facção, a bebedeira, as orgias, a porneia, tudo aquilo que afasta, porque os seus olhos estarão fixados nas coisas da terra. Lembra que eu disse? O que ligares na terra será ligado no céu, à destra do Pai, à direita do Pai.
Então, meus irmãos, vamos analisar as Escrituras para que possamos ter uma pista de quem são prudentes e quem são as loucas, as insensatas. Não sabemos quem é, mas as Escrituras, ela pode nos dar uma pista interessante, meus irmãos. Em Gálatas, no capítulo 5 em diante, diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Quais são as obras da carne? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Há uma luta, meus irmãos. Mas se você está em espírito, você não vai praticar as obras da carne, porque está em comunhão, ligado no céu, lembra? Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, das leis de Moisés. Ora, as obras da carne são manifestadas, são vistas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, divisões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto: os que praticam essas coisas não entrarão, não reinarão com pai e com filho. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, isto é, o descanso, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque está ligado no topo. Os que pertencem ao Messias crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos desenfreados. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja de uns aos outros. Note, meus irmãos, que as 5 prudentes e as 5 loucas, as prudentes, elas levam os frutos do Espírito, elas ajuntam ao celeiro, elas percorrem a casa para colocar as pessoas no celeiro, para ensinar as pessoas. E o outro lado, as loucas, têm essas práticas da carne, essas obras que são manifestadas, meus irmãos. Pelos seus frutos conhecereis as prudentes e as loucas. Pense, meus irmãos. Então, o reino dos céus. Por que o reino dos céus, meus irmãos? Lembra que o Messias disse? Se a sua justiça não for superior à dos líderes religiosos, dos fariseus, de maneira alguma vocês entrarão no reino. Então tem que ser superior a esses homens, meus irmãos. As potestades do ar. E quais são as obras das potestades do ar, meus irmãos? As obras da carne. Será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. As lâmpadas, a candeia,
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, resplandecerá. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. 5 entre elas eram nécias, loucas, insensatas, sem juízo, e 5 prudentes. As nécias, as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quer dizer, ouviram a mensagem, só que no meio do percurso, o laço prenderam sobre suas pernas. E quando a pessoa começa a cair, uma candeia, ela começa a cair, o azeite começa a desfanecer, a cair. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas. Elas guardaram, elas conservaram, elas estão distribuindo. É igual um atacado, meus irmãos. Eles pegam, eles compram aquele monte de azeite e vai distribuindo, entendeu? Aos varejos, aos mercados, às padarias, enfim, assim por diante, meus irmãos. E tardando o noivo, demorando um pouco, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito. Eis o noivo, sai a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, as suas candeias. E as nécias disseram às prudentes: dei a nós do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então as prudentes, elas perguntaram, elas foram até as nécias, elas foram até as prudentes e perguntaram: dê um pouco do vosso azeite para nós, porque o nosso azeite está desfanecendo, está acabando. Saíram ao encontro das prudentes, estava tudo junto ali, ó, sabe? Duas composições, uma do espírito e uma da carne. Então as loucas, as insensatas se levantaram e foram atrás das prudentes. Olha, dê um pouco do azeite de vocês, porque o nosso azeite está desfanecendo, está acabando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Mas as escrituras diz que o azeite é de agrado, de bom agrado, é de graça. Foi-nos concedido de graça, de bom agrado do Pai. Mas agora terá que comprar? Estranho, né, meus irmãos? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou a porta, meus irmãos. Quer dizer que as loucas, elas deixaram cair a chave. Só a chave que abre a porta. Lembra quem é a porta? Eu sou a porta. Eu chamo as minhas ovelhas e as ovelhas vêm para fora. Eu conduzo as minhas ovelhas para fora. Eu vou adiante delas. Elas entrarão, sairão e encontrarão um alimento espiritual. Então é necessário, meus irmãos, a chave para entrar pela porta. Elas foram comprar o azeite. Às vezes é pela dor, pois está sendo oferecido pelo amor, mas às vezes pode acontecer pela dor. Lembra que Simão disse: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ele disse 70 vezes 7, 490 dias, até o último dia. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: mestre, mestre, abre a porta. Elas clamando: abre a nós a porta.
Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos a conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, e nem a hora, e nem o momento. O que acontece, irmão? Temos que vigiar, temos que estar em espírito, todo dia, todo instante. Estar em espírito, meus irmãos, é falar das boas novas todo instante, é jejuar da corrupção do mundo, das práticas religiosas, das liturgias, da imoralidade, da bebedeira, da carne, meus irmãos. As obras da carne, Gálatas. Está em espírito, em verdade. É isso aí, meus irmãos. Que os irmãos possam meditar nessa mensagem. Pode ajudar muitos irmãos nessa caminhada. Não sabemos quem são as loucas e as prudentes, mas as Escrituras nos deixam uma pista. O Pai testifica todas as coisas e as duas composições. Note, meus irmãos, quando alguém for ter contigo, uma igreja, veja se a composição dela está adequada. Pelos frutos se conhece a árvore. Se essa obra, meus irmãos, não for do Pai e do Filho, ela vai cair. Ah, meus irmãos, mas se for do Pai e do Filho, ninguém pode lutar contra o Pai e contra o Filho. Porque você estará lutando contra um discípulo do Messias, contra o testemunho. E essa obra, meus irmãos, é do Pai e do Filho. Ele nos capacitou a isso. Então, não lute, meus irmãos, contra o discípulo do justo, porque estará lutando contra ele, meus irmãos, contra o Messias. Pense, meus irmãos, que a bondade do Pai e do Filho esteja conosco nessa manhã.